Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. TORD 11, conhecendo o fundo de investimento imobiliário. Pois é, essa é a nossa série onde eu trago informações do fundo imobiliário para vocês conhecerem eles, saber onde ele investe e com isso facilitar a sua tomada de decisão, já que é responsabilidade sua. Esse vídeo é de caráter educacional, trazendo apenas informações públicas e compilando e trazendo aqui para vocês. A tomada de decisão é puramente sua responsabilidade. Bora lá, TORD 11, o preço de mercado dele está R$ 10,55, fechou na sexta-feira. O valor patrimonial R$ 13,16, bem alto, valor patrimonial, isso dá um PVP de 0,80. Então, teoricamente, ele está 20% mais barato que o seu valor patrimonial. O último provento pago foi de 20 centavos, bom provento, e que dá um dividend yield de 1,9. Porém, quando a gente dá uma olhadinha nos proventos dos últimos 12 meses, é melhor, nunca olhe apenas o mês, tá, gente? A gente vê que ele pagou R$ 1,40, que dá um dividend yield nesses 12 meses de 13,2%. Já é um bom dividend yield, tira o chapéu, mas já é bem diferente de 1,9 ao mês, tá certo, pessoal? Por isso que a gente fala, rendimento atual não é garantia de rendimento futuro, mas a gente olha pelo menos um prazo maior, para você ter uma ideia como é que esse fundo imobiliário paga. O patrimônio líquido desse fundo está em 463 milhões de reais. Já é um bom patrimônio líquido. Isso não significa que de uma hora para outra ele não possa fazer novas emissões, novas subscrições, mas já é um bom patrimônio líquido. Ele é um fundo de investimento imobiliário híbrido. Híbrido quer dizer que ele tem mais de um setor, mais de um tipo de investimento. Mas para mim ele é híbrido com características de desenvolvimento. Para mim ele é como se fosse um fundo imobiliário de desenvolvimento e eu vou explicar isso para vocês na hora que a gente for falar do portfólio. A gestão é feita pela Hectare e o administrador é a Vortex. A taxa de administração e gestão está em 1,5% ao ano e tem uma taxa de performance de 20% sobre o QCD e IPCA mais 4% ao ano. É uma das taxas de performance mais interessantes, já que ela sempre segue IPCA mais 4%, já que o fundo imobiliário é bem indexado ao IPCA, nada mais natural que a taxa de performance seja indexada ao IPCA. Gostei disso. O portfólio do fundo, vou colocar esse gráfico aqui, tirado do relatório gerencial do mês de do mês de agosto. Ele investe 48,3% em fundos, que são fundos de investimentos imobiliários, então ele tem uma carteira bem grande de investindo em outros fundos. Em equities, 25,7%. Equities são participações societárias, ou seja, em algumas empresas com fins específicos, em SPS. E CRIs, ele investe 26%. Então, esse fundo imobiliário é híbrido porque ele tem esses três tipos, nenhum deles caracteriza mais de 2/3 no seu portfólio. Os indexadores, 74% da carteira não tem indexador. Por quê? Porque são os fundos de investimentos imobiliários e são também os equities, então não tem indexador. Já os CRIs, 20,2% são indexados ao IPCA, com a taxa média de IPCA mais 12,22%, é uma boa taxa, e 5,8% IGPM mais 15,05%. Se a gente olhar a dispersão geográfica, o TORD 11 está bem espalhado, os seus projetos, os seus investimentos que rendem estão bem diversificados pelo Brasil. E isso é bom, a maior parte está em São Paulo, Goiás e Bahia, mas mesmo assim está bem diversificado. A subordinação significa um pouco de risco, tá, gente? Quando um fundo imobiliário tem mais CRIs subordinados e menos sênior, significa que ele é mais arriscado a tomar default. Default seria não receber, inadimplência dos devedores do CRI. Então, esse fundo imobiliário ele tem 70,4% subordinada, por isso que ele é bem arriscado, sênior 25,5% e mezanino 3,4%. E tem ainda 0,5% de série única. Os segmentos dos CRIs, que são apenas 26% da carteira, corporativo, olha só os segmentos, corporativo 54,7%, multipropriedades, que são para desenvolver multipropriedades, 35,9%, loteamentos, que são desenvolvimentos também, 8,9%, e timeshare, que também é desenvolvimento, 0,5%. Então, mesmo sendo através de CRIs, ele investe em
desenvolvimento. As equities que ele tem são todas para desenvolver projetos, são vários projetos. Por exemplo, um projeto aqui deles, dessas participações societárias que ele tem nesses projetos, é o exemplo aqui do Macaíra Residência, o Macaíra Beach Resort, que é um empreendimento de multipropriedade. Eles simplesmente chegam lá, fazem um lançamento, investem primeiro, investem muito dinheiro. Depois que eles investem esse muito dinheiro, começa a fazer as vendas, e depois que as vendas vão tirando lucro, e o lucro é distribuído. Então o ciclo das equities, ele não é constante igual o do CRI, de todo mês ter renda, todo mês ter renda, todo mês ter renda. Não. Uma hora uma equity vai pagar muito dinheiro, depois ele vai ficar um tempo sem pagar. Depois uma equity vai pagar muito dinheiro, depois vai ter um tempo sem pagar. E os fundos de investimentos imobiliários que ele investe, que são 48,3% da carteira, esses fundos de investimentos são 7 no total, 6 deles são FIIs de desenvolvimento, são FIIs que investem em equities para fazer um desenvolvimento de um determinado projeto, seja de shopping center, seja de loteamento, seja de multipropriedades. 6 deles são assim. Então, por isso que eu caracterizo ele como de desenvolvimento, tá certo, pessoal? Porque tanto os CRIs quanto os fundos de investimentos imobiliários são de desenvolvimento, fora as equities que ele em si investe diretamente em desenvolvimento. Ele tem um fundo imobiliário, que é um fundo de fundo, que é o DVFF11. Lembra vocês que isso aqui não é indicação de investimento. Novamente, repito isso, que é vocês que têm que conhecer o fundo imobiliário, estudar mais. Aqui eu trouxe uma primeira apresentação. E esse fundo imobiliário, por ter essa característica de desenvolvimento, a renda dele vai ter sempre altos e baixos. Vai ter a hora que ele vai estar na fase de apenas investimentos nos equities, e a hora que ele vai ter uma fase de estar desinvestindo dos equities, aí ele vai estar ganhando muito dinheiro. Então vai ter altos e baixos proventos desse fundo imobiliário. E por enquanto eu acho que está numa fase de alta de proventos. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Deixem seu like, se inscreva no canal e responde aí. Você investe em TOR de 11?